povo lindo, povo abençoado, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero chamar sua atenção nesse dia para meditarmos juntos na palavra de Deus que se encontra em Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29, que diz assim a bendita palavra do Senhor. E dizia também, o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra, dorme, levanta-se de dia e de noite, e a semente brota e cresce sem que ele o perceba. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele corta com a foice, porque é chegada a colheita. Então observa que Jesus estava dizendo, lá na praia da Galileia, uma multidão o cercava e ele de dentro do barco ministrava. Ele havia dito já a parábola do semeador e agora ele estava falando sobre a questão de uma colheita. E observa que as duas parábolas elas têm a mesma conotação: solo, semente, colheita, enfim. Só que no contexto, uma complementa a outra, ou até diverge uma da outra, por conta de quê? Na parábola do semeador, a responsabilidade humana é destacada quando tem um bom solo, que representa um coração que responde de forma favorável à pregação do Santo Evangelho. Já na parábola da semente germinando secretamente, enfatiza a soberania de Deus, ou seja, o homem só pode ser favorável à pregação do Santo Evangelho se antes ele for regenerado, ele tiver a sua vida santificada, modificada. Jesus então ressalta que tudo que o agricultor precisa fazer é confiar e esperar. Por quê? A semente germinará, ela crescerá, amadurecerá e, por fim, será colhida no reino de Deus. O princípio é, não sabemos exatamente explicar a germinação e o crescimento e a frutificação do Evangelho no coração do homem. É como o apóstolo Paulo dizia, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Louvado seja o Senhor. Quem é o agricultor nessa parábola? Certamente é um ministro do Santo Evangelho. Ele saiu semeando, ele saiu falando da palavra de Deus. Agora ele deita, dorme e espera que a planta germine, cresça, dê frutos, amadureça e venha a colheita. Louvado seja Deus. E nós podemos tirar várias lições dessa parábola. A primeira que eu chamo a sua atenção, observa bem a situação. A parábola da semente germinando secretamente ensina que Deus é soberano e somente Ele tem o poder de operar a salvação. Por quê? É Deus quem dá o crescimento. E isso é uma obra exclusiva dele. Mas perceba a expressão, porque a terra por si mesma frutifica. Essa declaração no original literalmente traduz como automaticamente. Ocorre sem nenhuma influência externa. É ação de Deus. Em segundo lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que Deus dá o crescimento e sabe o tempo de colher. Quando uma semente é plantada, ela germina, cresce, amadurece, produz frutos e se não for colhida no tempo certo, ela acaba morrendo. Então esse princípio também traz uma lição importante sobre o agir de Deus. É Ele quem dá o crescimento. É Ele quem sabe o momento da colheita. E esse momento já está determinado desde a eternidade, segundo o seu propósito e a sua vontade soberana e divina. Louvado seja o Senhor. Uma terceira lição que nós aprendemos na parábola da semente germinando secretamente é que a colheita é o momento da vitória. Ela não ocorrerá nem um minuto antes, nem um minuto depois. Devemos aguardar ansiosamente esse dia, confiando em Deus, que Ele está no controle. Mas apenas Ele é quem sabe quando isso chegará ao fim, ou quando esse dia virá. Nesse dia tão glorioso, os ímpios serão separados dos santos, e os santos estarão para sempre com Ele. Essa é a nossa bendita esperança. E em quarto lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que o crescimento no reino de Deus, no coração do homem, é um mistério. As pessoas muitas vezes tentam explicar como o Evangelho impacta a vida de alguém, mas observa que não é por mérito humano,
Muitos dizem eloquência: eu sou um bom pregador, essa igreja está cheia por minha causa. Ou esse povo vem na igreja para me ouvir. Coitado. Não imagina ele que essa soberba pode levá-lo à ruína. Porque o mesmo apóstolo Paulo, que foi o maior escritor do Novo Testamento, ousou a dizer: eu plantei, Apolo regou. Então reguemos a semente do Santo Evangelho com palavras edificantes, com palavras edificadas, não com entretenimento, porque ovelha gerada no entretenimento, quando este acabar, ela também se vai. Vamos pregar e regar a santa palavra de Deus, o Evangelho genuíno, verdadeiro e poderoso que somente o Senhor tem para dar. E por derradeiro, em quinto lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que o cristão deve ser paciente como agricultor, que lançou a semente no solo e fica guardando, porque ela vai germinar, no tempo certo ela vai germinar. Mas quantas germinarão? Quantas morrerão? Ele não sabe. Assim é Deus. Você lançou a semente, você plantou a semente, você evangelizou a pessoa. Agora aguarde, espera com paciência e confiadamente no Senhor. O agricultor dorme e acorda dia após dia, até que de repente, de maneira gloriosa, maravilhosa, a semente germina, desponta na terra e loguinho depois ela vem amadurecer e chegar o tempo da colheita. Assim também, no tempo certo, o trabalho do pregador aparecerá. Louvado seja Deus. Confiemos no Senhor, confiamos na sua santa palavra e na sua santa promessa, sabendo que todo o trabalho não é vão no Senhor. Deus te abençoe e uma semana de vitórias na presença do Senhor.